Graças a Deus. Irmãos, eu vou começar perguntando para os irmãos. Eu vou fazer uma pergunta retórica, né? Que é aquela pergunta que eu já estou dando a resposta. Estarmos reunidos aqui é ou não é um privilégio? Os irmãos têm plena consciência disso? Irmãos, sinceramente, verdadeiramente, nós precisamos ter essa clareza. Porque o que o mundo tem oferecido para nós é tudo que nos faça sair dessa realidade. A plenitude de Cristo. Em muitos lugares não temos assim ouvido falar dessa plenitude. Eu acho que desde o ano passado, ano retrasado, falar da plenitude de Cristo. Agora, nós começamos aqui, o Espírito foi nos conduzindo, e eu clamando ao Senhor, que normalmente eu dou sugestões assim, né, para os irmãos da música com relação aos hinos, principalmente quando eu estou com esse privilégio, né, da palavra. Só que dessa vez eu fiquei assim, Senhor, conduza, porque quem tem que falar é o Senhor que conhece a minha necessidade, é o Senhor que conhece a necessidade dos irmãos. Desde o momento que adentrarmos nesse lugar, que a partir do momento que estivermos reunidos aqui, isso eu orando, né? Que o Senhor possa tornar verdadeiramente o seu lugar, lugar de Cristo, como nosso cabeça. Se tornar verdadeiramente um lugar de adoração. E aí, os dois hinos que foram cantados, se os irmãos perceberam, eles levam para uma realidade que aí talvez nós ainda não tenhamos muita clareza. Irmãos, o livro de Efésios, Coríntios, principalmente 1 Coríntios e Colossenses, eles nos conduz para uma realidade que nós ainda não assumimos diante de Deus. Para entender essa questão da bênção, nós precisamos receber a bênção e viver essa bênção para entendermos essa revelação. E tudo que diz respeito a Deus, quando é transferido para a humanidade, para os homens, ela só vem através de mistérios. A palavra do Senhor, ela é mistério para os homens. Porque existe algo que é cobrado, que é preciso, que é necessário para que entendamos as suas revelações. Homem nenhum nessa terra, de forma natural, vai compreender o falar de Deus. É por isso que o Senhor disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos. E vos enviarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, para vos esclarecer tudo o que lhe foi dito. Quando eu estive, ou estou ficando e vivendo com vocês aqui nessa terra. Tudo que foi dito será esclarecido. Tudo que foi profetizado será revelado. Só o Espírito Santo tem esse papel, tem esse poder, tem essa realidade para fazer em nós. É por isso que essas mensagens o Senhor tem revelado aos irmãos, e os irmãos têm se... Obrigado, diácono. Obrigado, presbítero. Obrigado, servo do Senhor. Aleluia. Os irmãos têm se esmerado, irmãos, em tentar passar para todos nós essas revelações que eles receberam através do Espírito Santo. Só Ele revela. Então, que nós possamos ter essa clareza essa noite, de um poucos momentos que teremos aqui
de manusear, digamos assim, a verdade da palavra de Deus, com esse tema tão profundo. Na verdade, todos são com diz respeito aos mistérios de Deus, né? Já fala da profundidade das suas riquezas, que são insondáveis. Então, não basta só receber a bênção. Nós precisamos entender e ter clareza da bênção. Amém? Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Queremos nos submeter totalmente à realidade do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos conduzir. Porque, Senhor, nada temos, nada sabemos, nada somos, nada podemos, se o Senhor aqui não interceder por nós. Nos dê luz para vermos e entendermos as Tuas verdades. O propósito pelo qual o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo, para que nós possamos estar prostrados diante do Senhor como santos e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus, que Teu Espírito possa ter plena liberdade, Senhor, de falar em nossos corações. Amém. Então o tema esse volume ele continua falando da nossa missão, né? Qual é a missão da igreja na terra, ou qual é a missão dos irmãos que compõem o corpo de Cristo nessa terra? É edificar esse corpo, né? Para que ele se torne a sua igreja, para que venha se tornar a sua noiva, e depois, futuramente, a sua esposa. E aí, esse é o volume 3, e o tema geral desse volume 3 é a presença invisível de Jesus. O que é a presença invisível do Senhor Jesus, irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito, é o Deus triuno na pessoa do Espírito. E o tema dessa semana, que se encerra hoje, a semana, que por sinal é a primeira semana do ano de 2023, assim, propriamente dita, né? É exatamente essa questão aí, ó. A bênção, vamos ler todos? A bênção de receber, Que privilégio. Irmãos, quantos deixaram esse privilégio por meros prazeres momentâneos, de não estarem aqui recebendo essa bênção, essas revelações? Ou aqui, ou no outro grupo de irmãos que invocam o nome do nosso Senhor, estão aí perdidos por opção. Mas nós estamos aqui porque fomos livres dessa escravidão. Aleluia. Aqui temos os versículos chaves aqui, né, de Efésios 1, versículo 13. Os irmãos bem já conhecem. Vamos ler? Só que vamos começar do versículo 11. Não. Versículo 9. Versículo 9, ele é muito profundo com relação a entendermos essa questão da bênção aí, porque está falando de visão, né? Aí o versículo 9 de Efésios, capítulo 1, diz assim, como é que diz? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele, olha só, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, qual o propósito desse conselho da sua vontade? Para a fim de sermos para louvor da sua glória. Quem, irmãos? Nós, que de antemão, que fizemos o quê? Esperamos em Cristo. Agora, em quem também vós, depois que ouviste, sim, o evangelho da vossa salvação, agora vírgula, tendo nele também crido, foste o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor
da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor. Certo. Aí o versículo 15 diz assim: por isso, vírgula, também eu, depois, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê, irmãos? Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí o versículo 22 e o 23, 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. O que é a igreja? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que maravilha! Os irmãos viram durante a semana, esse capítulo 1 de Efésios, ele começa com as bênçãos e termina com a igreja, com o corpo de Cristo. Começa com as bênçãos e se completa com o corpo. Então, as bênçãos é para o corpo, para a igreja. Que maravilha! E o que é a igreja? É a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, a plenitude de Cristo, a realidade da igreja, é a expressão plena da vontade de Deus. Tanto as bênçãos quanto o corpo são para nós. Por isso que eu perguntei: que privilégio é estarmos aqui reunidos para ouvirmos e contemplarmos a glória de Cristo na sua palavra. É um privilégio imensurável, irmãos. São mistérios que foram revelados não para todos, mas somente para aqueles que creem e que creram no nosso Senhor Jesus. Eu, Marcela, essa semana a gente estava ruminando aí a palavra e aí falando assim, a gente ouviu algo e ficamos, vem cá, quem matou Cristo? Quem matou o Senhor Jesus? Irmão, se eu perguntar para os irmãos assim, quem matou o Senhor Jesus? Só para a gente dar um impulso aqui no que eu gostaria de falar. Aí normalmente vem assim na cabeça que foram os judeus, né? Mas não foram os judeus mesmo? Não foram? Foi? Não. Se nós precisamos receber essa bênção, e para receber a bênção é necessário ter a revelação da bênção, porque senão a gente está com a bênção e nem sabe que temos bênção alguma, nem sabemos discernir que bênção é. Nós precisamos entender que quem matou Cristo fomos todos nós. Então não foram só os judeus. Eram só os judeus que eram pecadores? Então, é só para a gente... Quando alguém falar que foi os judeus que matou, você não, eu também matei. Quando eu era do mundo, quando eu estava nas trevas. Quando eu andava segundo o curso desse mundo. Segundo os principados das potestades do ar que opera hoje nos filhos da desobediência. Eu também matei o Senhor Jesus. Amém. Agora, diante de tão imensuráveis verdades que o próprio Senhor Jesus revelou ao apóstolo Paulo, nós precisamos de fato, irmãos, receber essas verdades e sermos transformados por essas verdades. Através de quê? Da visão celestial, das revelações das Escrituras. Mas, como já foi dito, somente o Espírito Santo tem essa missão de revelar
as insondáveis riquezas do nosso Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito, só Ele tem esse poder, essa missão. Na verdade, a missão do Espírito é revelação, é abrir assim uma porta que nós possamos ver verdadeiramente a vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita, a vontade e justiça de Deus, que são tudo perfeitas, é quem? É Cristo. Agora só há um caminho, irmãos, para que nós possamos ter essas revelações plenas e essa visão. Só há um caminho: a intimidade com o Espírito. A intimidade com a pessoa do Espírito Santo, do Espírito de revelação, do Espírito Consolador. Só a intimidade, um relacionamento íntimo nos trará essas revelações. E como sabemos que somos íntimos do Senhor? Como sabemos isso? Quando passamos a ter um viver de oração. Um viver de oração. Prestem atenção, todos nós aqui, que temos mais, assim, vida, experiência de vida, tanto na vida secular quanto na vida cristã. Nós sabemos, irmãos, que quanto mais relacionamentos nós temos, principalmente os casais, quem é casado aqui, que consegue manter um relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo, sempre de estarem ali conversando, discutindo algo, colocando ali sempre às claras, nunca deixando nada oculto. O que acontece? Nós, no caso, iremos nos descobrir cada vez mais. Estaremos nos revelando cada vez mais um para com o outro. Iremos nos conhecer cada vez mais. Irmãos, o negócio é tão sério isso porque eu só tenho 27 anos de casado e, assim, eu só tive, acho que 3 namoradas na vida. Bem rasteiro, né? E casei com a Célia e pronto. E vou falar bem aqui, irmãos. No olhar, a Célia sabe quando eu estou escondendo alguma coisa dela. É incrível. Eu estou falando de traquinagem. Às vezes eu faço... Esse dia eu derramei um açúcar lá, não sei que açúcar esquisito lá, mano. Lá na chácara, lá, né? Eu derramei, eu olhei assim, ela estava ouvindo uma mensagem, até do irmão Pedro Dong, estava ouvindo a mensagem lá. Aí eu olhei assim, aí fui lá, limpei tudinho, aí ela nem percebeu, sabe, assim, que eu sempre estou fazendo alguma coisa ali, ela não percebeu. Foi incrível. De repente ela levantou, aí eu estou por ali já, ela chegou, olhou assim, Roberto. Quando ela fala Roberto, oh meu Deus do céu, já veio problema. O que foi que tu fizeste? Que eu falei, ué, o que eu fiz, mulher? Esse negócio não estava aqui não. Eu falei, estava aí sim, não estava aí. Rapaz, mas além de eu ter limpado tudo, irmão, não adianta. O crime não compensa, porque ele sempre vai ser descoberto. Eu limpei todos os vestígios de digital, tirei tudo ali, isolei a área do crime, limpei tudo, aqui, ninguém vai descobrir. Mas incrível, quando ela foi mexer lá, tava lá os grãozinhos de açúcar. Ah, mulher, derramei aí, não sei nem que açúcar é esse. Vocês entendem, irmãos? O relacionamento. Agora, o que é a oração, irmãos? A oração é um retorno do Espírito para com Deus, para revelar quem nós somos verdadeiramente. A oração, ela precisa ser de uma forma que eu ore pelos irmãos, mas assim, pedindo para o Senhor dar mais graça e luz para iluminar os olhos dos nossos corações. O Espírito, ele já sabe quem nós somos, ele já sabe o que nós temos. Então não adianta eu querer enganar, querer ludibriar, querer esconder as coisas de Deus. Nós precisamos ser sinceros, irmão, porque se nós não formos, nossas orações não passarão daqui, se nós estivermos reunidos aqui para orar. É muito simples a oração. Senhor,
pedir perdão. Ultimamente, as orações, esse dia eu ouvi um relato aí de nosso meio cristão, que as pessoas estavam orando umas pelas outras, mas, olha só, no trecho é bem assim, ó. Aí, os irmãos estão reunidos para orar, aí o irmão começa, ó Senhor, que o Senhor possa trazer aquele irmão ou aquele irmão para as reuniões, para os cultos, para que eles possam ouvir aquela palavra, que aquela palavra é para ele ser transformado. Irmão, que oração é essa? Se sou eu que preciso ser transformado, se sou eu estou pedindo para alguém uma coisa que não tem nada a ver. Não adianta, irmão. Só a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então não adianta eu orar para que Deus faça a minha vontade, que Ele não vai fazer. Acontece que se eu vou aceitar ou não, né? A frustração. Ó Senhor Jesus. A oração é o caminho mais eficaz para termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Só no Espírito que habita, o Espírito Santo que habita em nosso espírito, só Ele pode interceder e expressar aquilo que nós somos diante do Pai, diante do Filho. Só Ele. Mais nada. Porque Ele já sabe, irmãos, o que realmente iremos pedir. Ele já sabe. Mas acima de tudo, Ele sabe o que eu necessito. Não o que eu estou pedindo. Ele vai dar aquilo que nós necessitamos. Amém. Por isso, irmão, o apóstolo Paulo passou a orar pelos efésios, assim como ele orava por todos das igrejas por onde ele passava, por todos aqueles que em todo lugar de coração puro invocavam o nome do Senhor, para que eles pudessem ter luz, para que eles pudessem ver essa realidade, esse privilégio que temos de não estarmos perdidos nesse mundo tenebroso. Então, irmãos, os irmãos responsáveis estão dessa forma, de maneira fervorosa, tentando passar essa realidade para os demais irmãos. Da questão da visão celestial, da revelação das Escrituras. Não é somente ler, igual eu vi ontem, o irmão falando, não é somente chegar a ler a palavra, já cansado, babando em cima da Bíblia, assim, não, porque não vai ter revelação nenhuma. Eu achei interessante isso. Agora, irmãos, dentro desse tema, dessa semana, algo chamou a atenção e precisa nos chamar a atenção. Muitas coisas desta era, têm nos impedido de ganharmos a visão da edificação da igreja, da edificação do corpo de Cristo. Muitas coisas mesmo. Muitos de nós estamos envolvidos com o governo humano, o governo dessa terra, com as suas doutrinas, com as suas regras, com as suas imposições, com as suas ideologias. A igreja, ela foi corrompida. Eu estou falando nós cristãos, da cristandade, não estou falando nós. Nós fomos, de uma certa forma, corrompidos, irmãos, pelo governo deste mundo, pela influência das coisas deste mundo. Isso nos afasta da luz, então as revelações ficam sem serem reveladas. Não é? Governo deste mundo. Mensagens passadas, o irmão começou já nesse volume falando da questão do governo humano. O destino do governo humano. A estátua lá da visão do sonho de Daniel. O que significa essa questão da igreja e o governo humano? Isso é muito profundo. Nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo, principalmente com a política desse mundo, que é corrompível, é corrompida, é podre, terrível. A igreja, ela foi colocada numa esfera, e a gente vai ver aqui, uma esfera que não é terrenal, ela é celestial. Exatamente, eu não digo assim, o mundo dos cristãos. Não, o cristão não está no mundo. O cristão está numa esfera, num ambiente que é fora deste mundo. É necessário. O Senhor Jesus, todas as vezes, irmãos, que Ele ia passar algo dos mistérios do reino dos céus, que eram mistérios, mas por que Ele conseguia revelar? Porque Ele foi o tempo todo nesta terra, gerado e conduzido pelo quem? Pelo Espírito Santo.
todo tempo, recebendo a visão celestial, as revelações do Pai, ele executava aqui na terra. E quando ele queria transmitir isso para os seus, aqueles que estavam do seu lado, o que acontecia? Ele tirava-os dali. Ele tirava-os daquela esfera, daquele ambiente corrompido, cheio de doutrinas, cheio de regras, cheio disso, daquilo outro. Eu sei mais, aquele ali sabe menos. Eu sou melhor, aquele ali é pior. Vocês entendem? Isso é sério. Por isso o Senhor nos tirou, o Espírito Santo, ele nos tirou dessa esfera terrenal e nos transferiu para uma esfera em que ele pode se revelar. Mas a gente vai chegar em algo aqui que talvez os irmãos não tenham percebido, assim, talvez já tenham percebido, claro, principalmente os mais antigos. O pano de fundo do livro de Efésios, de 1 Coríntios, de Colossenses, que maravilha de revelação. Talvez teremos a oportunidade de estudar sobre Colossenses, né, porque ela completa isso aqui, completa o livro de Efésios. É uma sequência. Então veja bem, o que o Senhor diz? O que a palavra nos diz? Que nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Por isso que a igreja não está no mundo. Nós não somos do mundo, apesar de estarmos no mundo, mas não somos do mundo. E o que então que o Senhor espera de mim e de você? O que o Senhor espera da igreja, irmãos? Que vençamos o mundo. Que vençamos o mundo. Ó Senhor Jesus. E assim passamos a ter uma vida que convém verdadeiramente à vida dos santos. Uma vida de santidade, de separação. Para que as pessoas olhem para nós e possam ver, dizer, ali tem a expressão que não é por aqui que eu tenho visto essas coisas, não. Testemunho dessa pessoa, não, aquele irmão ali, rapaz, se ele falou isso, aí se acabou. Não, eu conheço aquele irmão, ele é assim. Vocês entendem? Se alguém indica aqui alguém para alguém, diz, ó, foi fulano que indicou, não. Então foi ele que indicou, tudo bem. Nele eu confio. O cara é mó mundano, mas vai se render à pessoa e obra do Espírito. Senhor Jesus. Aí chegou o ponto mais profundo dessa mensagem. Nós devemos sempre, aí eu botei assim, nós devemos, vírgula, sempre, vírgula, falarmos a sabedoria de Deus. Sempre. Porque quando nós falamos a sabedoria de Deus, nós estamos expressando quem? Cristo. Porque Cristo é a sabedoria de Deus. Não é isso que fala Provérbios 8, é? Acho que é. Cristo é a própria sabedoria. Tudo que o homem tenta entender na sua mente limitada, Cristo é. Então, quando devemos falar, irmãos, sair para pregarmos o Evangelho, devemos falar a sabedoria de Deus. Sempre Cristo. E toda a sabedoria de Deus aos homens, ela só vem através de mistérios. Então, se ela vem através de mistério, é por quê? Porque só o Espírito de Deus, dele mesmo, pode revelar esse mistério para mim e para você, para todo o corpo. Essas bênçãos, elas chegando em mim e em você, chegando no corpo, ela vai produzir muitos nos seus efeitos. Vai, irmãos. Agora, por isso que essa sabedoria estava oculta, escondida dos séculos e das gerações. Mas ela se revelou. Pela misericórdia do Senhor, ela foi revelada. Ela foi revelada, irmão. Ela foi dada a nós. Mas para quem? Para nós, os que cremos. Para nós, os que cremos. Essa sabedoria foi preordenada desde a eternidade para a nossa glória. Olha que privilégio, mais uma vez, de estarmos reunidos, de nos esforçarmos para estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Isso é um privilégio. Agora, que sabedoria é essa que foi pré-ordenada? Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século a conheceu. Nenhum. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Agora, por que isso, irmãos? Porque no versículo 9 de 1 Coríntios 2 vai dizer assim,
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabedoria de Deus. Mas Deus, versículo 10 diz assim, mas Deus nola revelou, o nulo revelou. O nulo revelou quem? A sabedoria. E quem é a sabedoria? Cristo. Nulo revelou pelo quê, irmãos? Foi pelo homem? Foi pelo Espírito. Porque, irmão, o Espírito a todas as coisas prescruta. Ele penetra, prescruta todas as coisas. Até mesmo, olha só, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos homens, homens santos, proferindo a palavra de Deus verdadeiramente, não tem aquele que ouvindo essa palavra não seja tocado, que não haja um reagir no seu espírito. Ele vai olhar, porque os seus olhos estão sendo iluminados. Senhor Jesus. Por que Paulo colocou isso lá em Coríntios? Porque Paulo estava falando com o mundo. Estava falando com aqueles que eram do mundo. A igreja dos Efésios era igreja de gentios. A igreja dos Coríntios também era igreja de gentios. Vocês entendem? Era a igreja igual nós, assim. De pessoas que estavam fora das promessas lá de Abraão. Não era isso. Porque os judeus diziam assim, não, meu amigo, essas promessas é nós temos as marcas dessa promessa. Os judeus, eles falam até hoje isso, irmãos. Que a promessa de Deus, as promessas de Abraão, é para eles. Porque eles têm essa marca. E os irmãos vão dizer que eles não têm? Eles têm. Sabe que marca é essa? A circuncisão. Sabe, irmãos? Mas essa é a diferença da promessa dada a eles e da promessa que está se cumprindo em nós, como a igreja. Porque a marca que eles têm é na carne, é a marca física, a nossa é espiritual. A nossa é genuína e verdadeira, que foi proferida e pregada pelo próprio Deus nessa terra. Pelo Espírito Santo. É sério. Então, nesse governo humano, muitas pessoas, irmãos, vocês percebem, podem perceber, na cúpula da sociedade, que tem assim, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que tem inteligência, que cria as coisas, que fazem as coisas, são pessoas extremamente inteligentes e estudadas. Agora, tudo que elas fazem é contra Deus. Tudo que elas criam é para nos afastar, para afastar aqueles que creem em Deus. Tudo que elas arquitetam e tudo da maneira que elas expressam as suas filosofias, da maneira que elas expressam as suas ideologias, é para nos afastar do Criador, do nosso Salvador. Eles fazem de uma forma que a autossuficiência é do próprio homem. Estamos vivendo um governo desse tipo. Governo humano. Nós precisamos estar atentos para essas coisas, irmãos. Veja bem, se essas pessoas aí, se elas não ganharem a visão celestial, e para ganhar a visão celestial é necessário crer no Senhor Jesus, e para crer no Senhor Jesus é necessário que o Espírito Santo venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Se elas não fizerem isso, tudo o que elas fizerem é contra Deus, mesmo que seja a forma mais sutil. As suas sutilezas, ela usa dos ardis, Satanás faz isso, para que nós caiamos nas suas armadilhas. Tá? Aquele homem é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Ele fala de Deus, mas não tem nada a ver. Aquelas pessoas ali são assim. É o governo humano. O homem gosta de receber glória nessa terra. Ele gosta de ser ovacionado, ele gosta de ser exaltado. Todos os governos humanos são assim. Tem governos, eu não sei, em países bem, de uma cultura mais elevada, mais sofisticada, de governos que têm assim, mais temor a Deus, a pessoa em si que representa o país, ela não aparece tanto.
Só os bastidores. Mas no nosso, as pessoas que estavam na presidência ali no comando, as pessoas que estão hoje, todas elas querem ser elas. E não aquilo que elas têm que representar. Elas fazem por elas. Porque tudo que elas fazem é contra Deus. Por isso que a igreja não pode se envolver com essas coisas. Porque nós estamos numa esfera muito elevada. Não é daqui dessa terra. Ó, irmãos, o ser humano nessa terra ela pode receber toda a glória. Pode receber todas as honras. Todos os títulos. Pode ser chamado de rei, ser consagrado rei. Mas se ele não tiver aceitado o Senhor Jesus, confessado e crido nele, toda a sua glória foi em vão. Porque só foi aqui na terra. Na eternidade não tem glória nenhuma. E que rei que ele é? Ele vai ser rei aonde? Só existe um que nós cantamos aí, que vai ser rei sempre. Na minha vida e na sua. Porque um rei que já se foi aí, igual esses dias aí, simplesmente se foi. Não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Mesmo que tenha levado o nome do país para todos os confins dessa terra. E eu já vi, irmãos, matérias na Conchinchina. Conhece o nome desse homem, Brasil. Brasil por causa desse homem. Mas enfim, e aí? Glória se foi, o reinado acabou. E daqui para frente? E na eternidade? Senhor Jesus. Sabe por que isso, irmãos? Preste atenção nesses versículos aqui, ó, de 1 Coríntios capítulo 2. O versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Leia aí. Porque assim também são as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmãos, isso me chamou a atenção. Porque se os irmãos prestarem atenção, no versículo 12 em diante, é tremendo. Porque está completando aqui esse capítulo 1 de Efésios, dos versículos 13, 17, 15 e o 23. O versículo 12 diz assim: ora, pode ler se quiser. Ora, nós não vamos ler todos, isso aqui é tremendo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado pela graça. Pela graça. Não precisamos nos tornar rei de nada. Pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus, nem que me deu o título de rei. Nessa terra. Não vem de nós. Senhor Jesus. Aí, é bem interessante. Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vocês querem falar alguma coisa para as pessoas deste mundo? Já foi dito no início, agora diz aqui também. Leia aí o versículo 13. Disto também falamos. Agora preste atenção com que palavra nós temos que falar. Nós falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, quantos espíritos existem atuando nessa terra? Na igreja, principalmente. Nós precisamos discernir qual o espírito nós estamos dando ouvido. Sabe, irmãos? Tem um espírito em nós, em mim, em todos nós, que se a gente der um vacilo, a gente está ouvindo ele. E está nos degradando, nos consumindo, nos derrotando. O ego é um. É o ego. Nossa natureza caiu. O ego é um espírito que ele está sempre cogitando as coisas da carne, as coisas deste mundo. Não porque a carne é ruim, não. É porque ela não consegue satisfazer a vontade, nem ter as emoções e nem ter a consciência. Ela não consegue. Ela então resiste.
É um dos espíritos. Por isso que fala de coisas espirituais o tempo todo. Para nós, a igreja, a nova aliança, fala de coisas espirituais, para discernirmos o espírito. Que voz você está ouvindo? Quem está falando? Por que eles estão falando? Qual o contexto do cenário que está falando isso? Ora, o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente. É isso? Porém, o homem espiritual, ali falou do homem natural, e o homem espiritual? Ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, porque ele é espiritual. E já discerniu aquilo que ele está dizendo. Ele já teve a revelação. Já conseguiu transpor a barreira. Ele já não faz mais a sua própria vontade. Senhor Jesus. Por isso ele não é julgado por ninguém. Agora, irmãos, gostaria que todos lessem. Versículo 16. Tem que ser guardado em nossos corações para a gente poder falar. Quando for falar para alguém nesse mundo, nessa rua, para as pessoas. É disso que tem que falar, da sabedoria de Deus, pelo Espírito. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Irmão, quem vai poder instruir a mente de Deus? Quem? Tem pessoas que elas colocam Deus na parede. Vai me dar sim, não sei o quê. Que isso, irmãos? Está coagindo. Isso não tem nada a ver com o Espírito. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, que o possa ensinar? Agora presta atenção. Presta atenção o poder que nos foi dado. O poder que foi dado para você, meu irmão, minha irmã. Para não ser subjugado por certas enfermidades, certas malignas que não vêm da vontade de Deus. Foi dado esse poder. Sabe? Quem conheceu a mente do Senhor? Que o pudesse dar qualquer instrução, ensinar a Deus? Quem? Agora, não, isso aqui é interessante. Tem assim, depois do ponto de interrogação. Nós, vírgula. Irmão, nós, vírgula. Porém, vírgula, temos a mente de Cristo. A mente de Deus. Olha só que poder foi dado. Se só o Espírito tem esse poder, mas quando nós, que já temos essa primícia do Espírito, temos esse poder. Porque nós temos a mente de Deus. Por isso que tem certas coisas que nós não podemos aceitar. Certas coisas. Mas tudo tem que ser levado diante de Deus. Se pediste a meu Pai, em meu nome, segundo a sua vontade, Ele vos dará. Irmão, isso é profundo. Essa mensagem essa semana ela é bem simples, mas é bem profunda. Senhor Jesus. Para que o Senhor nos abençoe. Para que o irmão Xavier, acho que num dos momentos, porque lá quase não pega internet, lá onde eu estou morando, Marracélia agora, né? O irmão Xavier respondeu essa pergunta. Para que o Senhor te abençoou, irmão? Para que o Senhor te abençoou, Magno, no seu trabalho? Para que o Senhor te abençoou? Para te colocar em certos lugares? Irmãos, eu estou falando isso porque eu estou expressando para os irmãos um testemunho vivo e pleno dessas bênçãos. Quando você expressa essa realidade, você consegue abençoar muitos outros irmãos. Deus te abençoou para você abençoar outros. Irmãos de 65 anos, desempregados, sendo jogados, morando de favor, não tinha lugar para morar. Já vai para 6 meses. Já vai fazer 1 mês que ele está carteira assinada. Carteira assinada. Olha o poder que Deus dá para aqueles que creem em seu nome e que se expressa através do Espírito. Você não precisa fazer propaganda, botar um crachazão aqui, não. Simples. Outro irmão com 55 fechou a carteira. Bom, isso é difícil. Os dias que vivemos, muito difícil. Isso é muito tocante, meu irmão. As pessoas que não estão no Espírito, mas só vivem na mente, não conseguem receber a revelação, pois só o Espírito pode nos revelar. Quando recebemos a revelação das bênçãos do Deus triuno, irmãos,
Que bênçãos são essas? A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Então, nossos olhos se abrem, eles são iluminados. Então passamos a ver que somos verdadeiramente abençoados, escolhidos e predestinados. E isso nos coloca assentados nas regiões celestiais. Ou não coloca? Vocês ficam numa posição privilegiada. Por isso, irmãos, precisamos olhar, entender a bênção que o Senhor está nos dando. Todo o tempo, eu não falei para os irmãos aqui a questão dos hinos, mas para concluir, estou concluindo aqui, já estou na parte da conclusão. Os hinos e o Espírito foi conduzindo para nós entendermos o que nós somos. O livro de Efésios, 1 Coríntios, Colossenses, eles trazem algo de revelação no Espírito para entendermos quem você é, quem eu sou, para Deus. O que você é para Deus, o que eu sou para Deus, irmãos. Porque Deus era conhecido dos séculos e das gerações, mas ele se apresentava de várias formas. Na velha aliança, principalmente. Deus, El Shaddai, Elohim, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Na nova aliança, como é que Deus tem se apresentado para nós? Qual foi o propósito de Cristo ter vindo nessa terra? A gente cantou aí. Cristo veio nessa terra, irmãos, para nos apresentar diante do Pai. É interessante. Nós precisamos reconhecer, eu e os irmãos e a igreja, que para Deus nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Se com Ele... Olha só, é Romanos, né? Irmão, nós precisamos receber essa herança. Essa riqueza da glória, da sua herança nos santos. Olha só, a herança, nós somos herança tanto do Pai quanto do Filho. Nós somos privilegiados duplamente. Os santos, nós somos de Deus, aí Deus fez o quê? Deu para o Filho. Então, no Filho nos tornamos filhos de Deus. É simples, não precisa fazer muita analogia, não. Mas se nós não reconhecemos que somos filhos, irmãos, vamos ficar sempre aí, à deriva, procurando vários pais para satisfazer a minha vontade, para realizar meus sonhos, para curar minhas enfermidades. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você precisa ter clareza disso, onde quer que estejamos, onde quer que qualquer um esteja. Precisa ter clareza que você é filho de Deus. Essa paternidade precisa ser expressada em nós. Porque o mundo é pai também. O mundo tem muitos filhos, mas são filhos das trevas. Você é filho de Deus porque é filho da luz. Precisamos sim, irmãos, de fato, estarmos aprendendo, como foi cantado aí, amadurecendo, aprendendo, crescendo sobre as bênçãos do Deus triuno. A bênção do Pai, a escolha, a predestinação. A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. E a do Espírito Santo. Isso porque a bênção do Pai tem a adoção, Tem muitas coisas, tem a filiação. Vocês entendem a profundidade da riqueza dessa glória? Que é para nossa glória. A bênção do Espírito Santo é o selo e penhor. Você tem uma garantia. Você é o primeiro pagamento de uma promessa. É um pagamento de uma promessa que será resgatada. É dado como primeiro pagamento para depois ser resgatado. E o selo te garante isso. O Espírito Santo garante isso. As pessoas na Fenícia, elas iam para aquela região lá dos judeus, compravam aquelas madeiras de acácia, aquelas coisas lá. Eles iam para lá, compravam as madeiras. Aí eles faziam o quê? Selavam aquelas madeiras com seus selos. E iam embora. E deixava as madeiras lá. Depois eles mandavam os seus emissários lá, depois vai buscar aquela madeira. Ah, Senhor, como é que eu vou saber? Você chegando lá, você vai saber. Quando chegava lá, estava lá o selo dos fenícios. Era deles, levava. Eles pagaram, deixaram lá, depois foi resgatado. Mas tem que saber que selo está em nós. É o selo do Espírito Santo. Aí vou encerrar com os irmãos com essa oração aqui.
O livro de Efésios, irmão, nos mostra a base do relacionamento de Deus com a igreja, a oração. 3 vezes Paulo ora no livro de Efésios. Ele ora no capítulo 1, do versículo 15 em diante. Vai orar lá no capítulo 3. E também vai orar onde? No último capítulo, no 6. Não é isso? Isso é profundo, irmãos. Muitas das vezes, fazendo reunião de orações, vem poucos irmãos. Mas tem os irmãos selados, né? Que já vêm. Nos últimos tempos eu não estou podendo vir. Mas é necessário que se os irmãos não puderem vir orar aqui, que orem. Tire um momento de oração no seu lar, na sua casa, com sua esposa, seus filhos, sei lá, sozinho mesmo, onde você estiver. Mas não deixe de orar, de entender, de compreender esse relacionamento íntimo com o Senhor. Precisamos receber essa revelação e viver os seus frutos. Então Paulo diz assim: por esta causa é que me ponho de joelhos. É por esta causa que oro por vocês, Efésios. É que oro por vocês, Coríntios. É que oro por vocês, Colossenses. A igreja de Filipos também. O apóstolo Paulo orava, irmãos, e intercedia por todos aqueles que em todo lugar invocavam o nome do Senhor. Ele orava mesmo e pagava o preço por isso. Porque é necessário que os olhos sejam iluminados. Então, ele começa dizendo assim: por isso também eu, depois que eu tive, ou tendo eu, ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e também saberdes qual é a riqueza da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima de quê? Acima de todo principado, potestade, domínio e poder, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, irmãos, o deu à igreja. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, para ser o cabeça. Irmãos, entendam, recebam essa revelação, recebam esse poder que Deus tem dado à igreja. Ele deu poder individual. O seu testemunho é a expressão do poder de Deus. As pessoas estão sendo abençoadas pela sua vida. É a expressão do poder de Deus. Amém? Graças a Deus. O encargo é muito grande, né? A gente fica ali na chácara, ali, a gente está morando no monte. A gente vê tudo assim, ó. A gente vê a atmosfera todo dia lá embaixo. Assim. Longe a gente vê aquela religiosidade. Aí a gente fica contemplando, irmãos. Na oração, a primeira coisa que a gente ouve é os pássaros orando a Deus, agradecendo pela vida. Aí à tardezinha eles voltam a orar a Deus, agradecendo pela vida. E nós não fazemos nada, nem quando levantamos, nem quando nos deitamos. É incrível. A gente aprende muito com as coisas do Senhor, nas coisas mais simples. Amém? Que o Senhor esteja com os irmãos, que nós tenhamos um ano, irmãos. Um ano abençoado, de fato, que nós saibamos reconhecer a bênção que o Senhor tem nos dado. Sabe por quê? Para que nós não sejamos igual o filho pródigo. Digam aqui para mim, antes de eu concluir aqui, o filho pródigo, ele não tinha todas as bênçãos? Sim, ele fez o quê? Ele pegou a parte dele, um deles, pegou a parte dele e vazou, né? Mas depois ele voltou todo sujo, todo imundo, todo contaminado, mal cheiroso. Mas o pai, olha só, irmãos, precisamos reconhecer a paternidade de Deus para com a igreja, para conosco. Deus é pai para com você. Ele abraçou. O problema não foi aquele que saiu, que voltou, que o pai abraçou. O problema era a igreja que estava ali, ó, o crente que estava ali do lado o tempo todo. Ele não reconheceu que ele era abençoado. Ele simplesmente ficou intrigado, com ciúmes.
Que nós não fiquemos nesse marasmo, nessa rotina que ficou aquele irmão lá, mais velho, que tinha tudo, e por não ter revelação do Espírito, ele não discerniu as riquezas que ele tinha. Ele simplesmente murmurou e contendeu. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. E no seu coração, você tem que entender que você foi predestinado para ser santo. Isso, o Senhor já preparou isso para nós. Sim. Nós já estamos trilhando esse caminho. Sim. Amém. Por mais que às vezes a gente ache assim, eu não sou um filho de Deus, porque eu ainda vivo muito em mim mesmo, eu faço muitas coisas erradas, mas nós já fomos abençoados para sermos filhos de Deus. Amém. Filho maduro. Amém. Talvez eu não atingi ainda esse estágio, mas o Senhor já preparou tudo. Amém. Então isso é bênção. Dia desse estava lendo João, assim, eu fiquei impressionado. Naquele momento que o Senhor estava falando que Ele era o pão da vida, e quem não bebesse do seu sangue, comesse da sua carne, não tinha parte com Ele. Né? E ali foi um discurso muito duro, foi uma mensagem muito dura para muitos, até para os discípulos do Senhor. E aí muitos deixaram de seguir o Senhor. E aí o Senhor chega para os discípulos e pergunta, e vocês? Né? Aí Pedro fala assim, para quem iremos? Sim. Interessante, irmãos, que Pedro não falou para onde iremos. Para quem? Porque Pedro ele já tinha recebido essa revelação que Cristo era a vida eterna. Para quem iremos? Amém. Irmãos, quando nós temos essa revelação, não é uma situação, um falar de alguém, algum comentário de uma pessoa que vai nos tirar desse viver. Porque nós temos uma revelação. O que nos motiva a estar aqui, irmãos, está acima de qualquer coisa. É Cristo o nosso modelo. Amém. Isso precisa nos governar. Eu preciso ter essa revelação que eu sou um membro do corpo de Cristo. Amém. E que eu preciso estar nesse ambiente para eu receber essas bênçãos. Como foi falado essa noite, Cristo foi dado à igreja para o quê? Para preencher a igreja. Amém. Para a igreja ser a sua expressão. É muito rico se a gente for aprofundar aqui em Efésios 1, 22 e 23, fala assim, pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então Cristo foi dado à igreja. Para o quê? Para preencher a igreja. Amém. Então, irmão, isso aqui deixa claro para nós, por mais que a gente venha pensar, eu posso servir o Senhor separadamente, individualmente. Irmão, você não vai receber essa plenitude. Por quê? Porque Cristo foi dado para o quê? Para que a igreja, ou seja, no contexto coletivo, receba toda essa plenitude. Amém. Eu posso até tentar ser um servo de Deus, um filho de Deus, viver separado, mas o Senhor nos criou, nos colocou nesse ambiente para a gente receber coletivamente. Amém. É por isso que a oração de Paulo não ora para um membro receber as revelações. Ele ora para que todos recebam. Porque Cristo foi dado, irmãos, para que a igreja seja o recipiente para receber toda essa plenitude. Amém. E nós precisamos ter essa clareza. Amém. É claro que, como membro do corpo de Cristo, eu preciso buscar ter intimidade com Deus, para me ajudar meus irmãos, né? Aqueles membros que estão precisando de apoio, que estão precisando de ajuda. E o propósito é o quê? É que todos nós chegamos lá. Amém. Que o Senhor possa nos governar, viu, irmãos? Amém. E vamos, se a gente ainda não tem essa clareza que Pedro teve aqui, para quem iremos? Amém. Irmão, não há nenhum outro. É só Cristo mesmo. Amém. Beleza. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Senhor Jesus. Amém. Então, a bênção e receber a revelação. Senhor Jesus. O que Deus preparou para nós, irmãos? Senhor Jesus. Amém. O que de tão profundo Deus preparou para o homem? Eu toquei nessa palavra e aqui em Mateus, em Efésios 1,13, revela, né? Diz assim, ó, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Amém. Senhor Jesus, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Senhor Jesus, eu toquei que o Evangelho de Deus é algo muito forte. Amém. Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Eu desfrutei muito do trecho de Ezequiel, num vale de ossos secos. Senhor Jesus. Amém. Ali no versículo 4 do Ezequiel 37, diz assim, ó, disse-me ele, profetiza, e estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém. E aí me veio a revelação, né? Um dia eu estava nesse vale de ossos secos. Senhor Jesus. Amém. Né? E quando essa palavra chegou até nós, quando o Evangelho de Deus, a palavra da verdade, chegou até a mim, irmãos, que alegria, que bênção. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que revelação. Né? Senhor Jesus. Amém. Às vezes a gente pensa que isso é tão simples, mas não é. Né? Não é não. Por quê? Porque realmente é uma bênção, né? Poder receber essa revelação. Amém. Senhor Jesus. Amém. Saber de onde estávamos, de onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor nos colocou. Sim. O Senhor nos colocou na igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque em Efésios 1,22 diz que para seu cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Fomos preenchidos, né? Sim. Fomos preenchidos por esse Espírito. Amém. Senhor Jesus, Amém. se você ler o texto de Ezequiel, você vai começar a perceber que estávamos totalmente vazios, totalmente alheios a Deus, sem vida, como diz Efésios 2, né? Sem vida nenhuma. E o Senhor nos preencheu por meio desse Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por quê, irmão? Porque o Espírito todas as coisas prescrutam. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. A gente vê que essa revelação desse livro, ela é tremenda, né? Sim. Amém. Esse livro, ele traz uma revelação tão tremenda assim sobre Cristo e a igreja. Sim. Que mais você estuda, mais você fica ouvindo, mais revelação o Senhor te dá. Amém. E esses dias, essa semana todinha, eu estava ouvindo a palavra sobre o livro de Efésios, né? Sim. Esse estudo. E cada vez que a gente está ouvindo, mais o Senhor vai nos tocando, o Senhor vai nos levando para uma esfera realmente celestial. Amém. Não tem explicação. Amém. E hoje, quando o irmão estava pregando, ele falou sobre toda essa revelação, essa riqueza. Sim. Não há uma só oração a ser feita. Amém. Com toda essa bênção que o Senhor tem proporcionado a nós. Amém. Aquele que realmente se aprofunda, né, nas revelações do Senhor. Sim. Aqui em Romanos 11, 33,
assim, ó profundidade da riqueza. Amém. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Sim. Quão insondáveis são os seus juízos. Amém. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É verdade. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Irmão, quando você realmente se aprofunda na palavra, não tem outra adoração a não falar sobre isso. Amém. Sobre esse Deus, a profundidade da riqueza. Amém. É muito rico esse Deus. Amém. Não tem assim agora mais assim de ficarmos parados, sabe? De ficarmos lamentando coisas que realmente o Senhor está chegando, o Senhor está voltando. Senhor Jesus. Nós possamos fazer, se aprofundar realmente nessas riquezas. Riqueza da palavra, buscar sempre o Senhor, para que Ele venha se revelando e você vai ter comunhão. Amém. Como o irmão falou hoje, o Espírito está aqui nos levando para a comunhão. Sim. O Espírito nos leva para a comunhão do Pai com o Filho. E do Filho com o Pai. Vamos ter aquela passagem que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos os santos. E essa é a oração que devemos fazer todos os dias. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Que oração, né? Paulo ele faz aqui para os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Amém, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, aleluia, no pleno conhecimento dele. Amém. Iluminar os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Amém. Ó Senhor Jesus, então a minha palavra-chave nessa mensagem, irmão, é que nós somos abençoados para abençoar. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Nós precisamos ter esse coração de abençoar. Amém. Então a gente vê ali e Ezequiel, aquela questão do vale dos ossos secos. Essa era a minha situação e a de cada um de nós. E nós recebemos o Espírito. Nós recebemos a revelação. O Senhor nos deu a igreja. E hoje recebemos toda a bênção de Deus. O Senhor nos abençoou toda sorte nas regiões celestiais em Cristo. Então abençoou para que a gente abençoe. Tantos aí, né? Precisando da palavra. E às vezes eu estou tão seca, né? Tão vazia, que não consigo transmitir essa bênção para quem está precisando. Então que o Senhor possa me iluminar cada dia. Amém. E ver que essa bênção que eu recebi do Espírito é para alcançar outras pessoas. Amém. Assim como eu fui alcançada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje eu recebi uma palavra, uma mensagem, né? Também da Ezequiel. Que fala, Ezequiel 24, né? Que fala também das ovelhas, né? O Senhor como nosso pastor. Louvado seja o Senhor, porque nós temos esse supremo pastor. Amém. Que está cuidando de nós. E Ele conhece o estado de cada uma de nós. Mas, irmãos, e aí agora à tarde, no final da tarde, eu estava tão dentro dessa palavra.
Irmãos, não adianta a gente querer correr e se esconder, né? Domingo eu não quis vir para cá com os irmãos, no sábado, fiquei em casa, no sábado, né? Que teve a comunhão, eu fiquei em casa. Eu falei, não, porque eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar em casa, fiquei em casa com a Bebel. Aí domingo eu fiquei em casa o dia todo, né? Como diz o outro, estava na deprê. Mas na segunda-feira, irmãos, eu dentro de casa e a mulher lá batendo no portão. Pam, 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 pam. Aí abri. Ai, eles antes eu vim aqui, que é uma mulher que eu estou orando com ela, né? Então eu vejo assim, não adianta a gente querer se esconder, irmãos, as pessoas vão atrás da gente. Né? Porque a gente é abençoado para abençoar as pessoas. Né? Aí ela entrou lá dentro, eu falei, vamos tomar um chazinho aqui, levei ela para a cozinha, fiz um chá. Depois eu fui orar com ela. Então a gente vê, irmãos, que nós somos realmente, o inimigo ele quer colocar na nossa mente que nós somos infelizes, nós não somos abençoados. Mas nós somos felizes e abençoados. Porque o Senhor nos abençoa a cada dia. Ele nos tem dado a revelação dele a cada um de nós. E isso, irmãos, não é para ficar dentro de nós sozinhos, é para levar a outros. Então, assim, na minha experiência, mesmo meu marido de casa não querendo ver ninguém, a mulher bateu lá no portão. E através disso eu pude orar com ela. Eu orei, eu falei assim, Sandy, eu gosto tanto de vir aqui, eu gosto tanto de conversar com você. Eu falo, Senhor Jesus, me ajuda, me dá graça, Senhor. Irmãos, porque esse é o nosso viver. Então, na minha experiência, não adianta a gente querer correr e esconder, irmãos. Não adianta querer correr como Jonas, né? Correr para outro lugar, o Senhor já vai no peixe lá, não adianta, irmãos. Nós temos que estar unidos junto com os irmãos. Graças ao Senhor. Então, eu tenho falado, profetizado na minha vida, né? Senhor, sou feliz e abençoada para abençoar outros. Levar essa felicidade a outras pessoas que precisam, né? Então, graças ao Senhor por essa experiência. Nós somos felizes e abençoados. Para abençoar outros. Amém. Essa palavra foi também de muito encorajamento, né? E graças ao Senhor que o Senhor nos dá experiências, né? Como Elisângela não estava no final de semana passado, e aí fui visitar a família do Rony. Irmãos, como é diferente quando nós temos o Senhor. Lá é uma família assim, tem bastante posse e tal. E aí é uma tristeza. Todo mundo assim muito triste, né? Por causa do que aconteceu no domingo. E às vezes a gente se pega nisso, né? A falta de conviver com o Senhor, a falta de ter comunhão com o Senhor, coloca toda a nossa esperança no mundo. E aí nós não praticamos a palavra. Mas quando nós nos voltamos à palavra, nós vemos que nós fomos predestinados como herança. Irmãos, isso é muito forte. Herança é algo bom, né? Algo que te dá descanso. Eu tenho uma herança. Só que quando nós não praticamos a palavra, não nos alimentamos a palavra, nós não temos esse tipo de percepção. E eu lá bem feliz, né? Porque eu estava muito feliz. É tudo novo, né? Uma forma de uma nova consagração, né? Renovar aquilo que nós queremos para o ano. E aí eu olhava às vezes para o lado, tinha uma batida de lá. Uma batida do irmãos, pessoas que não precisam, assim, financeiramente muito bem. E abatidas. Porque a esperança está nesse mundo. Então, quando nós colocamos a nossa esperança nesse mundo, é isso que nós vamos fazer. Mas quando nós voltamos para a palavra, quando a nossa esperança está no Senhor, irmãos, nada nos abate. Nada desse mundo consegue tirar aquilo que o Senhor tem. Então, graças ao Senhor por essa palavra. Nós sabemos que nós não somos essa terra. Que a nossa herança não está aqui. Né? O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado a igreja. O Senhor continuará guardando. Se a nossa esperança for nesse mundo, ela vai ser infeliz. E quando nós nos voltamos ao Senhor, irmão, o Senhor nos deu um ano abençoado. Graças ao Senhor, nós não perdemos nenhum irmão para a Covid. Né? Nós não perdemos nenhum irmão para o mundo. Existem alguns irmãos que são fracos, mas nós podemos ainda apacentar esses irmãos. Nós temos ainda a oportunidade de orar por esses irmãos. O Senhor tem nos revelado o reino. O Senhor não nos tem dado qualquer coisa. Irmãos, é o reino. É algo superior. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É aquilo que o Senhor tem predestinado para aqueles que o amam. Então a nossa esperança não pode estar aqui. Para fechar, eu venho muito nesse versículo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido,
Nada vai nos alegrar. Então nós precisamos voltar ao Senhor. E nele vamos selar. Então é isso que estão do seu lado. Você foi selado. Deixa eu contar minha bênção. Amém. Contar minha bênção. Amém. A minha bênção é que eu sou o homem mais abençoado. Amém. Juntamente com vocês. Amém. Eu creio que é uma das bênçãos maior, né? Se nós formos contar a nossa bênção, a bênção maior que eu creio, para mim, é a bênção da filiação. Amém. É eu ter esse pai chamado Deus. Amém. É muita coisa. Eu acho que nós devemos estar orando o tempo, a noite toda, para descobrir a revelação do quanto é maravilhoso ser filho de Deus. Amém. Quantos abastados tem por aí? Não é? Quantos aí que não tem pai? Não sabe nem onde o pai está investigando, está pesquisando, está lutando para saber quem é o seu pai. E às vezes, quando descobre o pai, é uma decepção. E nós só temos que orar para poder o Senhor ter a misericórdia de se revelar mais para nós essa bênção da revelação. É ser filho de Deus. Começou lá no nosso pai Abraão. Eu vou ler. Irmãos, lá em Gênesis 12. Que chega lá em Gálatas, que chega no nosso tempo de hoje. Mas não vou ler de Gênesis até Gálatas, não. Só diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação. Olha uma bênção. Está vendo? Essa já é uma bênção. Quem era Abraão? Não vamos nem entrar nessa questão. Mas depois vocês vão pesquisar quem era Abraão. Então já vou fazer de você uma grande nação. Olha aí, ó. E te abençoarei. E te engrandecerei. Quem era ele para ser engrandecido? Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Pronto, você vai ser uma bênção. O seu nome daqui para frente vai ser bênção. Quem te vê, olha, crente abençoado. Aquele é um crente abençoado. Vou chegar perto dele porque esse é um crente abençoado. Eu quero estar perto dele porque esse é abençoado. É um crente abençoado, é um crente Abraão. Aí continua: abençoarei os que te abençoarem. Você quer que o irmão seja abençoado? Pois abençoa ele. Você quer que o outro ali seja abençoado? Pois abençoa ele. Quantos estão aí na sarjeta? Quantos estão aí comendo lixo? Quantos estão deitados no chão? Você quer que ele seja abençoado? Creia nessa promessa. Abençoa ele. Irmão, é rico demais isso aqui. É muito rico. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão bendita, abençoados, bendita todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Aí caiu lá em Gálatas 3. Então, Gálatas 3, começando aí no verso 6, começando aqui mais. É o caso de Abraão que creu. É o caso de Abraão que creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que somos nós, e que são filhos de Abraão, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha, o Evangelho que é lá em Abraão, e nós participamos dessa grande bênção. Maravilhoso. Não dá para nós justificar muita coisa, não. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que na fé são abençoados como o crente Abraão. Amém. É maravilhoso. Então, irmãos, isso desfrutar dessa palavra é que nos ilumina, ela que nos mostra, é que nos dá força, é que nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Já tivemos minha bênção. Amém. Amanhã os irmãos e as irmãs terão mais oportunidade. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você.
vitória.